Olá, somos o grupo 6. Meu nome é Iron, e junto com a aluna Gabriela, Elene, Larissa, Maria Silvia e Andra Guedes, ficamos responsáveis por apresentar o seminário com o título Produção de enzimas por micro-organismos. Bom, as enzimas são proteínas que possuem atividade catalítica. A sua maior parte é constituída por uma parte proteica, mas elas podem ser integradas às outras moléculas, como carboidratos e também lipídios. Elas também possuem uma atividade catalítica que requer a participação de moléculas menores, como os cofatores, por exemplo, zinco, cálcio, e também de moléculas orgânicas, que são as coenzimas. Exemplos NAD, NADP, FAD e a coenzima A. Se tratando das estruturas das enzimas, existe a estrutura primária, onde as macromoléculas formadas por sequências de aminoácidos de maneira linear. A secundária possui uma interação entre aminoácidos adjacentes que levam a arranjos espaciais do tipo alfa-hélice e do tipo folha beta. Além disso, também possui uma estrutura terciária, que são interações entre aminoácidos não sequencialmente próximos, mas que provocam torções e dobramentos de regiões das macromoléculas. E a estrutura quaternária corresponde à interação entre cadeias polipeptídicas e subunidades distintas, o que corresponde a uma estrutura biologicamente ativa. A sua especificidade catalítica corresponde por reduzir a energia de ativação da reação sem alterar o seu equilíbrio termodinâmico. Além disso, elas possuem especificidade por expressar quanto ao tipo de reação ou substrato, e também possuem uma especificidade estrita dependendo da reação que ela está no meio. Também possui atividade enzimática, onde ela é medida através de sua velocidade de reação, que é determinada em condições experimentais estabelecidas. Essa atividade pode ser mensurada através dos métodos de espectrofotometria, fluorimetria, titulometria e também através do método de viscosidade. Ela também possui uma especificidade estrita. Pode passar. As enzimas possuem 6 divisões, através das reações de oxirredutase, transferase, hidrolase, as reações de liase, isomerase e também ligase. Com relação aos micro-organismos de produção industrial, é importante destacar que a produção de enzimas em escalas industriais se faz majoritariamente por fermentação subimensa. Além disso, metade das enzimas industriais são produzidas por micro-organismos, como leveduras e fungos. 30% desses micro-organismos são bactérias. Além disso, 8% são produzidos por animais e 4% por plantas. Eh, os métodos de produção são as capacidades que as enzimas produzem, são como as lipases, proteases, pectinases e celulases. Com relação também à tecnologia avançada, é importante que essas enzimas elas tenham a capacidade de codificar variantes das enzimas produzidas, a se produzir. Para se produzir enzimas a partir de micro-organismos, deve-se obtê-los, e para isso existem diversos meios, como isolamento a partir de recursos naturais, compra e coleções de culturas, de mutantes naturais, de mutantes induzidos por métodos convencionais e de micro-organismos recombinantes por técnicas de engenharia genética. No entanto, deve-se tomar cautela, pois um micro-organismo, para ser utilizado na produção de enzimas, ele deve ser preferencialmente seguro sobre o ponto de vista biológico, apresentar elevada capacidade de síntese e excreção da enzima, suportar condições ambientais adversas, relacionadas com a pressão osmótica, a temperatura e a força iônica do meio, e ser tolerante à presença de substâncias tóxicas, que podem ser geradas no processo de tratamento da matéria-prima ou pelo próprio metabolismo celular. E após a obtenção do micro-organismo, ele é cultivado em fermentadores para a produção de quantidades industriais do biocatalisador. E os processos fermentativos são um dos métodos mais antigos e extremamente utilizados para a produção de enzimas, onde os micro-organismos retiram do meio
em que está condicionado o material necessário para sua subsistência, ao mesmo tempo que as enzimas catalisam substâncias que serão utilizadas em processos industriais. Dentre os processos fermentativos utilizados, tem-se a fermentação submersa e a fermentação em estado sólido. O processo de fermentação submersa consiste na introdução do micro-organismo em meio líquido na forma de um inóculo, onde os nutrientes encontram-se dissolvidos no meio líquido, tornando-se facilmente acessíveis para a utilização pelos micro-organismos. Essa fermentação, a fermentação pelo método de cultura submersa, ela é executada em fermentadores fechados, equipados com agitadores, dispositivos de aeração para a introdução de ar estéril e camisas serpentinas para o controle de temperatura. E se o processo de fermentação submersa existir asepsia, este se consegue mediante a esterilização do meio, a desinfecção ou esterilização do equipamento por injeção de vapor ou mediante o calor gerado por serpentinas. Os processos de fermentação submersa são amplamente conhecidos, estudados e aplicados e apresentam variáveis na forma de condução, que os classificam em processos descontínuo, alimentado, contínuo e semicontínuo. Dentre as vantagens da fermentação submersa, a gente tem a facilidade na manipulação, os maiores volumes de meio, a massa de micro-organismo fica totalmente submersa no meio de maneira uniforme, a absorção de nutrientes e excreção de metabólitos são executados com mais eficiência, o que acarreta menor tempo de fermentação e, consequentemente, maior produtividade. A fermentação em estado sólido, ou também como é chamada em meio sólido, ou em substrato sólido. Ela é definida como processo de crescimento microbiano em um substrato sólido sem água livre aparente. As amilases, proteases, xilanases, entre outros, são produzidas por esse tipo de fermentação, e os micro-organismos que mais se adaptam a esse tipo de fermentação são os fungos filamentosos, por apresentarem hifas e boa tolerância a baixa atividade de água e elevada pressão osmótica. E entre as principais vantagens, a principal vantagem que a gente pode citar desse processo fermentativo seria a possibilidade de utilização de resíduos agroindustriais sólidos, como, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, farelo de soja, entre outros, devido à sua riqueza orgânica, baixo custo e ampla disponibilidade, que servem como fonte de carbono e energia para o crescimento dos micro-organismos, contribuindo também para uma destinação adequada destes resíduos. Nessa tabela temos um levantamento de trabalhos que apresentam a produção de enzimas pela fonte microbiana. Então, vemos que para a obtenção de lipases, por exemplo, tem como usar o Aspergillus sp, pelo método de produção de fermentação submersa, assim como a gente também tem nessa tabela a sua fonte de isolamento, aplicação e as referências. Outro interessante é a celulase, que tem como ser o micro-organismo produtor ser o Trichoderma racei ou Penicillium sp, sendo que o primeiro seria por fermentação em estado sólido e o segundo por fermentação em estado fermentação submersa. E aí tem a fonte de isolamento, as aplicações que são diferentes. E a principal diferença entre esses dois métodos, processos fermentativos, estão porque as fermentações submersas são consideradas reações de mistura perfeita, onde cada parte do reator contém ao mesmo tempo a mesma quantidade de micro-organismos, nutrientes, etc. E o sistema de cultivo em meio sólido caracteriza por serem meio heterogêneos em termos de população microbiana e concentração do soluto. A última parte, essa fase compreende a separação e purificação do produto, sendo a purificação destinada à remoção de impurezas, bem como a consideração do produto. Logo, deve-se atentar para os aspectos citológicos e fisiológicos do micro-organismo em questão, por exemplo, se o produto ele é excretado, as etapas de recuperação seguem um roteiro diferente daquele produto que não é excretado, ou seja, intracelular, e esse produto que não é excretado, a necessidade de romper a estrutura celular, sendo importante na hora da escolha de técnicas adequadas para a liberação desse produto. A opção pela operação de separação será influenciada pelo tamanho do próprio bioprocesso e pelo valor do produto. A sequência de operações pelas quais o meio, contendo a substância separada, deve passar para a obtenção de um produto de alta pureza, constitui-se basicamente de 4 etapas. A primeira é a remoção do material insolúvel, a qual se dá por filtração, centrifugação, decantação, sedimentação. A segunda, isolamento primário, que se dá pela extração por solventes, precipitação ou ultracentrifugação. E a terceira, purificação, pode-se optar pelos vários tipos de cromatografia, dissorção ou a precipitação fracionada. E a última, isolamento do produto final, que compreende a formulação final ou comercialização direta. As operações incluem centrifugação e subsequente secagem de produto cristalizado, liofilizado ou seco por spray drying.
Bom, até aqui a gente já viu como ocorre o processo para obter essas enzimas, mas por que é importante a sua produção? Primeiro, como já foi citado, elas são proteínas especializadas na catálise de reações biológicas, fazendo, acelerando reações, e o que é muito importante na hora de se aplicar elas industrialmente. Além disso, elas são naturais, não tóxicas e específicas para determinadas ações, o que é muito vantajoso para as indústrias. Além disso, ela possui uma característica relacionada com a sua capacidade de alterar características de variados tipos de resíduos, o que contribui para a redução da poluição ambiental. Outro ponto importante da produção dessas enzimas para a indústria é que elas são de fácil obtenção através dos métodos de acetados. Além disso, elas demandam de um menor custo energético e também aceleram a reação, como eu já citei anteriormente. Além disso, a catálise enzimática tem outros benefícios, como o aumento da qualidade dos produtos que são acelerados por ela, em comparação com a catálise química. Ainda por cima, as enzimas elas reduzem os custos de laboratórios de maquinário, graças à melhoria do processo ou graças à aplicação controlada de pequenas quantidades. Falando mais especificamente, há diversos setores em que sua aplicabilidade apresenta eficiência. No entanto, vamos falar um pouco de suas principais aplicações, que são nos setores alimentícios, têxteis e na área da saúde. Começando por sua aplicabilidade no setor alimentício, o uso dessas enzimas na produção de bebidas alcoólicas apresenta uma preparação enzimática cujo manuseio e estoque é mais fácil que o malte. Apresenta maior economia e uma qualidade constante, uma vez que não depende de safras, como é o caso do malte. Nos alimentos lácteos, elas podem melhorar o gosto, a textura e acelerar a cura do coalho. Na panificação, também podem melhorar a textura da massa, a resistência da malha do glúten, aroma e garantir maior volume e tempo de conservação. Além disso, também pode ser utilizado na formação de xaropes por meio da hidrolisação do amido, e esses podem ser utilizados nas frutas, em caldas, refrigerantes, dentre outros alimentos e bebidas. Quando relacionado a óleos e gorduras, apresentam maior qualidade na extração, estabilidade no valor e controle da vida útil e das propriedades nutricionais. Também podem ser utilizadas na clarificação e liberação de aromas de sucos de frutas e garantem maior estabilidade nestes. Nesta tabela, podemos observar algumas principais enzimas, suas origens microbiológicas e sua aplicação nos setores alimentícios. Já nos setores têxteis, essas enzimas são utilizadas para melhorar a qualidade dos tecidos, melhorar a qualidade do tingimento e do brilho, na redução dos danos às fibras, no alvejamento, na bioprodução e na desengomagem do algodão. Também são usadas na coloração, lavagem do jeans, porque dão um aspecto envelhecido, facilitam o manuseio de tecidos como a seda, podem impedir o encolhimento das peças, diminuem a feltragem, removem impurezas e participam da limpeza de efluentes e, consequentemente, da redução dos impactos ambientais, como a Larissa disse. Aqui temos um fluxograma das principais enzimas utilizadas no passo a passo têxtil e suas aplicabilidades. Nos setores farmacêuticos e nas áreas da saúde, geralmente estão relacionados à produção de medicamentos mais específicos e individualizados, nos enzimas cosméticos, que é a produção de cosméticos que utilizam essas enzimas, e no diagnóstico clínico e terapêutico. De modo geral, as enzimas podem auxiliar a digestão, participam do debridamento e cicatrização de feridas e até mesmo na terapia anticâncer. Também estão presentes em algumas vacinas, em terapias de reposição enzimática, na higiene pessoal, esfoliação de pele e nos antissinais de expressão. Assim como na outra tabela, podemos observar as principais enzimas, suas origens e sua aplicabilidade nos setores em questão. Em relação ao mercado brasileiro e mundial, ele se apresenta promissor principalmente para as indústrias farmacêuticas. Nesse mercado existem dois tipos de enzimas, que são as enzimas industriais e as enzimas especiais. As industriais são técnicas para a indústria de alimentos e ração animal, e já as especiais são terapêuticas para diagnóstico, química e pesquisa, sendo que entre essas as mais utilizadas são as amilases, celulases e lipases, como mostrado no gráfico
a aplicabilidade destas enzimas. A demanda mundial na América Latina é dada em torno de 3,4%, sendo que, entre isso, o Brasil expressa 60% do consumo das enzimas, tendo em vista, então, numa escala mundial, o país ele se encontra entre um valor de 3,7% do mercado internacional, e dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil identificou que em 2008 o Brasil importou cerca de 7,2 mil toneladas de enzimas, totalizando 72,5 milhões de dólares, e exportou 4,5 milhões de toneladas. Isso se faz com que o país tenha uma grande quantidade de enzimas importadas, em torno de 86%, e uma exportação menor de 14% por conta do atraso tecnológico e pela estratégia em termos de produção de biocatalisadores. Além disso, estima-se que em 2019 30 mil toneladas de enzimas tenham sido exportadas pelo país, principalmente a importação de amilases trazidas da China, Estados Unidos e Dinamarca. O mercado global é avaliado em 7,1 bilhões em 2017, deve chegar a 10,5 bilhões em 2024, e a taxa de crescimento anual de 2018 a 2024 foi de 5,7%, tendo em vista que 70% da cota desse mercado de enzimas eram produzidas por micro-organismos. E também é importante destacar a grande produção dessas enzimas para a produção de biocombustíveis que tiveram um grande crescimento no mercado mundial. Em sentido geral, a otimização da produção está relacionada ao aumento da produtividade. A primeira etapa de otimização é através da obtenção de micro-organismos que produzem o rendimento máximo de enzima com aplicação industrial e pode ser feita de várias maneiras, como a Asnura mencionou. Existe uma atenção especial com os micro-organismos extremófilos, que habitam lugares atípicos com temperaturas superiores a 100 graus Celsius, concentração salina elevada, valores de pH muito baixos ou muito elevados, ou mesmo sob condições de estresse nutricionais. As extremozimas produzidas por esses micro-organismos recebem atenção especial porque essas proteínas apresentam potencial industrial considerável, oferecendo melhores rendimentos sob condições operacionais extremas. Para além dos micro-organismos extremófilos, também existe a opção da tecnologia do DNA recombinante, que pode produzir mudanças genéticas em micro-organismos, melhorando os aspectos bioquímicos e fisiológicos a serem explorados comercialmente. Depois da obtenção dos micro-organismos, eles são cultivados em fermentadores para a produção de quantidades industriais do biocatalisador. Nesse caso, é fundamental a otimização do meio de cultivo, bem como os nutrientes necessários para a formação do produto desejado, pH ótimo de produção e aceleradores do metabolismo. Um estudo realizado em 1998 por Ensame e colaboradores verificaram que as variáveis pH, temperatura, concentração de óleo e período de incubação foram significativas sobre o crescimento celular de Rhizopus oryzae e a atividade da enzima lipolítica de interesse. Os rendimentos mais elevados foram obtidos quando utilizado pH 5, temperatura de 25 graus Celsius, 3% de concentração de óleo de colza e 120 horas de incubação. E esse é um exemplo de como todos esses fatores influenciam diretamente o rendimento do nosso produto. Na parte mais mecânica do bioreator, os fatores a serem otimizados são temperatura, condições de aeração, agitação e ambientação adequada para que não haja estresse e perda da biomassa viável. Bom, com esse trabalho a gente pode adquirir uma maior noção sobre o processo industrial de produção de enzimas por micro-organismo. A gente também conheceu um pouquinho mais sobre a técnica, de obtenção desse produto, assim como quais organismos que podem gerar essas enzimas. Somado a essa questão, a gente acabou tendo uma melhor percepção do mercado que envolve a produção de enzimas e onde e como elas podem ser aplicadas. Além de que a gente passou a compreender melhor que essa produção pode atender à alta demanda industrial, o que acaba facilitando o seu uso em diferentes setores, como os já citados, que é na alimentação, na indústria farmacêutica de saúde, e na indústria têxtil.
Assim, a gente acabou entendendo melhor a importância dessas enzimas nos mais diferentes setores da economia. Essas foram as referências que a gente usou. E muito obrigada por ter acompanhado até aqui.